Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. Uma página da história do Buda. O Bogdokan, que reina atualmente na Mongólia Exterior, é tibetano. É filho de uma família muito pobre que vivia nos arredores de Sakyapuri, no oeste do Tibete. Desde sua primeira infância sempre teve um gênio tempestuoso. Inflamava-se com a ideia de independência mongol e desejava, ardentemente, acrescentar glória à herança de Gengis Khan. Essas ideias deram-lhe logo grande popularidade entre os lamas, os príncipes e os cães da Mongólia, e conseguiu a simpatia do governo russo, que tentou atraí-lo para o seu lado. Ele não teve nenhum receio de erguer-se contra a dinastia Manchu na China e conseguiu toda a ajuda da Rússia, do Tibete, dos Buriates e dos Kirguizes, que lhe deram dinheiro, armas, soldados e assistência de seus serviços diplomáticos. Os imperadores da China quiseram evitar uma guerra aberta contra o Deus vivo porque receavam os protestos dos budistas chineses. Num certo momento eles mandaram ao Bogdokan um médico muito hábil em matéria de venenos. O Buda encarnado entendeu imediatamente de que espécie eram aquelas atenções médicas, e conhecendo a eficiência dos venenos da Ásia, decidiu fazer uma viagem para visitar os mosteiros mongóis e tibetanos. Deixou em seu lugar um Rubilgan que cativou a confiança do médico e perguntou-lhe qual era a verdadeira finalidade de sua visita. O médico chinês morreu pouco tempo mais tarde por motivos desconhecidos, e o Buda encarnado voltou à capital. O Deus vivo foi ameaçado ainda por um outro perigo. Aconteceu quando Lhasa decidiu que o Bogdokan exercia uma política que era por demais independente do Tibete. O Dalai Lama iniciou as negociações com os cães e os príncipes, e o Sainoyonkan e o Jasaktukan orientavam a manobra para convencê-los a acelerar a emigração do Buda numa outra forma humana. Chegaram a Urga e foram recebidos pelo Bogdokan com as maiores manifestações de estima e alegria. Foi organizado um grande banquete, e os conspiradores já estavam se preparando para executar as ordens do Dalai Lama. Porém, quando o banquete estava terminando, eles começaram a sentir um mal-estar que foi piorando e morreram todos na mesma noite. O Buda encarnado mandou seus corpos às famílias com todas as honras devidas à sua posição. O Bogdokan conhece todas as ações e todos os pensamentos dos príncipes e dos cães e até as mais insignificantes conspirações que são tramadas contra ele. Geralmente o culpado é amavelmente convidado a apresentar-se em Urga, de onde ele nunca volta vivo. O governo chinês decidiu abolir a sucessão dos Budas encarnado. Cresceu então a luta contra o pontífice de Urga, urdindo outra trama para alcançar seu alvo. Pequim convidou o Pandita Gegen de Dolunori, o chefe dos lamaístas chineses, o Hutu Kitodiltai, a ir à capital chinesa, já que esses dois personagens não reconheciam a supremacia do Buda encarnado. Depois de consultar os livros de Buda, eles decidiram que o atual Bogdokan devia ser o último Buda encarnado, porque aquela parte do espírito de Buda que estava encarnada no Bogdokan só poderia encarnar-se 31 vezes num corpo humano. Bogdo era o 31º Buda encarnado depois de Undurgegen, e com ele, logicamente, devia terminar a dinastia dos pontífices de Urga. Quando o Bogdokan foi informado da história, mandou fazer pesquisas próprias, e descobriu nos antigos manuscritos tibetanos que um dos pontífices tibetanos era casado, e que o filho deste foi um Buda encarnado.
O Bogdo-Khan então casou-se também, e tem hoje um filho que é um moço enérgico e capaz. Dessa forma o trono religioso de Gengis Khan não ficará sem um sucessor. A dinastia dos imperadores chineses desapareceu da cena política, mas o Buda encarnado continua a representar o fulcro do movimento pan-asiático. O novo governo chinês de 1920 decretou a prisão domiciliar do Buda encarnado em seu próprio palácio, porém, no início de 1921, o barão Cherny atravessou o sagrado Bogdo Wall, aproximando-se da parte traseira do palácio. Os cavaleiros tibetanos mataram as sentinelas chinesas a flechadas, os mongóis entraram no palácio e raptaram seu deus que de imediato levantou a Mongólia em armas, dando nova vida e esperanças aos povos e às tribos da Ásia. No grande palácio do Bogdo, um lama mostrou-me uma caixa especial, coberta por um tapete precioso, onde são guardadas as bulas do Dalai Lama e do Tashi Lama, os decretos dos imperadores russos e chineses, os tratados entre a Mongólia, a Rússia, a China e o Tibete. Nessa mesma caixa é guardada também uma placa de cobre com o signo misterioso do Rei do Mundo e o relato da última visão do Buda encarnado. Fim desse capítulo.